Amanda, muito obrigado pela sua pergunta e a sua resposta vai sair agora, dia 20 de julho, no aniversário do meu amigo pastor Paulo Judeu. Pastor, Sansão se suicidou? É a pergunta de muita gente. Essa é uma pergunta interessante. Sansão se suicidou? Quando a gente pergunta isso, a gente está querendo saber se Sansão foi salvo. Esse é o cerne da pergunta, né? E o que a gente precisa entender é o seguinte: o Sansão, ele está vivenciando um momento que a gente chama de ato de guerra. Num ato de guerra, quem vai para a guerra vai sabendo que vai morrer. E às vezes era orientado na lei da guerra, né? Isso está no Talmud, que ao invés da pessoa ser presa e passar por vexação de estupro e outras coisas piores que aconteciam entre os prisioneiros da época, era liberado que o rei, o soldado, ele viesse a tirar a sua própria vida para não cair na mão dos inimigos e ser posto à vergonha, né? E passar muito tempo posto à vergonha. Saul se utilizou dessa lei, né? Por isso que existem correntes, não só judaicas, mas cristãs, que dizem que Saul foi salvo, né? Ele se arrependeu ali, viu a besteira que fez e aí se jogou em cima da espada, né? Porque ali é um ato de guerra, na verdade. Mas voltando a Sansão, que eu acho que é menos complexo um pouco, Sansão, ele está diante do Senhor, cego, e ele pede a Deus uma oportunidade a mais para vingar-se dos seus inimigos. E a Bíblia é categórica em dizer que Deus lhe devolveu a força. Eita, meu pai! Que é aí que mora a minha dúvida também. Deus lhe devolveu a força. Então, é Deus que está dando a ele condições para ele morrer junto com os inimigos. E ele morre fazendo uma oração. Mas é complicado na minha cabeça, pastor Paulo. Vou te falar por quê. Ele pede a vingança, a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Sim. Ele está com o sentimento de que perde os seus olhos, mas não lembra que perdeu o temor. Sim. Né? Porque ele era nazireu. Sim. E aí eu vou até deixar você fazer essa pauta com maior liberdade, porque eu quero chegar em Jesus também, que a galera dando a falar que Jesus era nazireu. Não faz isso. E você dá uma pincelada sobre a questão do nazireado. Sim, senhor. Pode ser? Mas o que acontece ali, pastor Paulo, é porque a gente olha com um olhar neotestamentário. A gente esquece que a nação de Israel, ela está no matar ou morrer. E você vê que eles já entram em Canaã com Deus dizendo, mata todo mundo, homens, mulheres, crianças, jovens, mata todos. Por quê? Porque Deus, ele é um Deus justo. Se Israel não mata a todos e fica uma criança, como ficaram crianças e ficaram povos vivos, os povos têm direito de cobrar o sangue. É o direito da cobrança do sangue. E Deus não vai interferir no direito que os povos têm em cobrar o sangue, ou seja, em fazer guerra contra Israel. Então, quando Sansão está ali e ele está se inclinando para frente, abraçado às colunas do templo, para que o templo caia, ele está num ato de guerra, porque Israel está em guerra. Então, ele está como se fosse, mal comparando, um homem-bomba hoje, né? Eu não estou aqui. Hoje são outro tempo, irmãos, tá? A gente não tem aquelas guerras como eram antigamente, né? Onde Deus era o Deus de Israel, Baal era o Deus de fulano de tal, o Deus era um Deus nacional. As pessoas confundem hoje Deus como um Deus nacional e Deus como um Deus pessoal. Hoje Deus é um Deus pessoal. Quando alguém diz assim, o Brasil é do Senhor, beleza, profeticamente, eu entendo que assim, estamos desejando que todos os brasileiros sirvam a Deus, mas nós não podemos hoje pensar num Deus nacional, porque Deus é um Deus para todo ser humano. Jesus fala isso, Pai Nosso. Pai Nosso. Ele poderia dizer Pai dos judeus. Veio para o que era seu e o seu não... Exatamente. Muito bem, e não bem erraria falar. Não erraria, pois ele mesmo diz, a salvação vem dos judeus, né? Então, a gente não pode confundir isso. Agora, Sansão está vivendo numa época que Deus é um Deus nacional. Qualquer ato feito em nome de Deus, inclusive morrer no meio da guerra,
era um ato que Deus estava honrando e levando em consideração. Então, Sansão, quando ele se inclina, não é que ele está se suicidando. Não tem que pensar que Sansão está se matando. Não. Sansão está usando o último recurso para matar os seus inimigos. E, infelizmente, acabou morrendo junto. É igual quando você está num avião, os kamikaze, lembra dos kamikaze? Você está num avião, você está metralhando, não. Acabou a munição, acabou tudo. Você não vai ter nem gasolina para voltar. O que você faz no ato de guerra? Você lança o seu avião contra o aeroporto, onde sobem os aviões inimigos. Você lança o seu avião contra a torre de comando. Você lança o seu avião contra um navio, entendeu? Uma embarcação inimiga. Você está usando o último recurso de bombardeio, que é você e o seu avião. Então, é um ato de guerra. Os militares que estão me ouvindo, com certeza, estão entendendo isso melhor, porque é do universo da gente, entendeu? Então, e você fez parte também. Fiz, servi, né? Então, Sansão está fazendo isso. O tempo é outro, o momento é outro, e ele está cumprindo um ato de guerra. Outra coisa que eu quero fechar aqui, para a gente falar do Nazireu, é... ele foi salvo ou não foi salvo? Eu não coloco ninguém no céu, gente. O único na Bíblia que Jesus diz assim: hoje estará comigo para isso, foi o ladrão na cruz ali do lado dele. Nem foi os dois, foi só um, né? Que o outro estava fazendo coisa e Jesus entendeu? Foi o único que a gente vê realmente, né? Tem o Lázaro, que está no seio de Abraão e tal. Mas o único que Jesus categoricamente falou: hoje você vai estar comigo, foi esse camarada. O resto é uma incógnita pra gente. Se tá, se não tá, foi salvo, não foi. Não sei nem se Davi foi, entendeu? Então, quando a gente chegar lá, a gente vai ver. A turma adora falar assim: não, porque quando eu chegar no céu, eu vou falar com não sei quem, eu vou pegar lá e eu vou chamar fulano para uma conversa. Lá, né? Olha, se você, rapaz, eu falei, deve querer fazer isso mesmo, porque eles estão chamando até Deus de você, né? Rapaz, eles querem mostrar intimidade assim, então... Uma coisa é o tu no hebraico, que é o você traduzido por você, né? O atá, né? É o pronome pessoal na segunda pessoa. Atá, isso. É a segunda pessoa, né, do singular. Mas esse atá em hebraico é um atá respeitoso. É como se fosse um senhor, como se fosse um Vossa Senhoria, entendeu? Então, as pessoas confundem às vezes. A pessoa começa a estudar hebraico, né? 6 meses ali na internet. Aí já começa a fazer hino. Tempestade é você. É com você, que eu quero molhar e dançar. E Deus, eu descobri que Deus até tá indigente sem casa, né, coitadinho? Essa casa é sua, nós deixamos ela pra você. Ai, meu pai.